Eu acho que a gente está vivendo no país um momento de grandes contradições e uma hipocrisia num nível quase inédito, no seguinte sentido, né? A gente passou aí 2, 3 meses, se concluirmos o ano passado, num processo de barrar um golpe que está ainda em curso, né? Acho que a gente conseguiu mostrar, ainda que sem sucesso, claro, em convencer a Câmara dos Deputados e aqueles que estavam obstinados a chegar ao poder, a gente conseguiu, de alguma maneira, uma união do campo progressista, que já tinha ocorrido em algum grau em 2014, mas que tinha se dissipado com, inclusive, a estratégia adotada por esse governo, que abandonou a agenda que, enfim, lhe deu 54 milhões de votos, né? Essa é uma contradição, porque a gente, ao mesmo tempo, muitos de nós não queríamos defender esse governo e tivemos que lidar com a contradição de defender a permanência desse governo em nome das nossas instituições democráticas. Mas tem outras contradições aí, é claro, a contradição entre aqueles que genuinamente acho que querem o fim da corrupção e estavam indignados com a crise econômica, mas não perceberam que, com isso, estavam empoderando justamente aqueles que vão agravar a crise econômica e aumentar o nível de corrupção. Ao mesmo tempo, temos também... a gente agora está diante de uma hipocrisia ainda maior, que é a seguinte. Então, a Dilma, o governo, nesses últimos dias, antes da suspensão pelo Senado, começou a soltar uma série de medidas, né? E essas medidas de demarcação de terras indígenas, de aumento e reajuste do Bolsa Família, que não era reajustado desde 2014, medidas tributárias hoje, de que, para compensar por um reajuste da tabela do imposto de renda em 5%, que é menor do que a inflação, enfim, outras medidas tributárias supostamente progressistas, com o aumento do imposto sobre heranças, grandes heranças, acima de 5 milhões de reais, certo? E essas medidas todas, a maior parte delas certamente não passará pelo Congresso, né? Mas estão dando uma nova indignação, gerando uma nova indignação daqueles que falam, olha só, uma irresponsável, uma populista, etc., etc., né? E aí eu acho que é bom a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Porque o que aconteceu nesse governo Dilma desde o seu primeiro mandato, né? Primeiro, essa caixinha de bondades que veio agora, ela não é uma caixinha de bondades que tem vindo ao longo dos 2 governos Dilma. Primeiro, no primeiro governo Dilma, ela começou com uma caixa de bondades para os grandes empresários, com desonerações fiscais para vários setores sem nenhum critério, né, que a gente não pode considerar que tiveram efeito de aumentar o investimento no país, né? Tampouco de direcionar incentivos para setores considerados estratégicos. Na verdade, foi simplesmente uma primeira tentativa desse governo de colocar e garantir alguma sustentação política, ou pelo menos minimizar a falta de sustentação política, concedendo benefícios à torto e à direito. Isso não funcionou, né? Ela ganha com uma pequena margem, então resolve fazer o quê? Bom, então, quer dizer que dar coisas não está tendo muito efeito, vamos, então, agora começar a abrir a caixinha de maldade, né? E ela abre a caixinha de maldade no segundo mandato, né? Coloca lá o ministro das Fazendas, Joaquim Levy, em mais uma tentativa de agradar o que seriam esses setores que lhe cobram falta enfim, alguma responsabilidade, etc., né? E aí, o que ela faz? Bom, implementa um ajuste fiscal e adota o discurso da oposição que perdeu as eleições, né? E esse ajuste fiscal ele começa
de alguma maneira, com uma ideia de que seria rápido, né? E ele dura até agora, com efeitos muito deletérios, seja na economia, ele é feito da forma mais regressiva possível, com um corte de 40% em investimentos públicos, com nenhum aumento de imposto sobre a renda ou patrimônio dos mais ricos, né? As desonerações fiscais, que poderiam ser eliminadas e ajudariam no processo de melhora das contas públicas, não são encerradas, o Congresso não deixa passar, né? Então, tivemos aí um ano já de resistência ao tipo de política que esse governo estava implementando. Essas políticas, elas só não foram piores porque havia uma resistência dos movimentos sociais e porque havia uma resistência do campo que a elegeu, ainda que a presidente tenha ignorado o quanto podia esse campo, né? O resultado disso é que isso tampouco serviu para garantir nenhuma sustentação política para esse governo, e a gente viu no que deu, né? A crise econômica se agravou, o desemprego aumentou, a desigualdade a redução de desigualdade que a gente conquistou a duras penas nos anos 2000 está sendo revertida a uma velocidade enorme. A gente vai chegar em agosto ou setembro desse ano aos níveis de desemprego e de poder de compra dos salários que a gente tinha em 2003. Tá? Então, coisas que demoram 5, 6, 7 anos para conquistar, seja com política de salário mínimo, seja pelo próprio dinamismo do mercado de trabalho. A gente começou a ver o aumento do emprego de trabalhadores não qualificados e o aumento de salários de trabalhadores não qualificados, e a diminuição da diferença entre esses salários e os salários daqueles trabalhadores que estão no topo da distribuição de renda. Isso tudo é revertido muito rapidamente, né? Então, o que o momento agora vai exigir que, com o anúncio do programa Ponte para o Futuro do governo Temer, né, o que a gente vê, na verdade, não é uma grande ruptura. A gente vê um aprofundamento da estratégia que esse governo já tinha começado a adotar, né, mas com a base parlamentar que esse governo não tinha, né? Então, a grande diferença entre o que aconteceu em 2014 e 2015 é que muitas das medidas, inclusive medidas regressivas que o governo tentou colocar em pauta, a reforma da Previdência foi a última delas, né? A reforma da Previdência, a Dilma falou, é a questão mais importante que o país tem para resolver hoje. Quer dizer, com a pior crise econômica da história, realmente a reforma da Previdência, que é um negócio que vai ter impacto daqui a 20 anos no orçamento público, é a questão mais importante da ordem do dia, né? Então, isso que aconteceu, essas coisas só não foram passando, e muitas das medidas que o próprio Joaquim Levy tentou colocar no Congresso e o governo, só não passaram porque, na verdade, os deputados eles não estão realmente preocupados com as contas públicas, né? Então, os deputados estavam querendo fazer oposição ao governo e chegar ao poder de outra maneira, né? Inviabilizar o governo de todas as formas possíveis. Então, achar que, de fato, aquele Congresso tem alguma preocupação genuína com os cofres públicos é uma grande ilusão. O que vai acontecer agora é que essa agenda implementada pelo PMDB ela terá muito mais força dentro do Congresso para passar. Se a gente não resistir o dobro, o triplo, né, 4, 10 vezes mais do que a gente fez no último ano, os retrocessos serão imensos, e não são só retrocessos do ponto de vista da distribuição da renda ou de quem paga o pato, né? Claro que não é a Fiesp que pagou o pato, nunca foi, né? Mas são retrocessos para o conjunto da economia. Eu acho que esse tipo de política se mostrou fracassado no mundo inteiro para solucionar crises econômicas. Desde 2008, a gente tem essas políticas de austeridade sendo implementadas em diversos países da Europa e países avançados e se mostrando contraproducentes, inclusive, para resolver o problema da dívida pública, né?
Então, agora é o momento em que a gente tem que aproveitar essa união do campo progressista para tornar uma prática rotineira a ocupação de praças, de ruas, de assembleias legislativas, do Congresso Nacional, enfim, o que a gente puder fazer para resistir, eu acho que, é claro, está todo mundo um pouco de ressaca, todo mundo fez muito nesses últimos meses, né, mas a gente não pode, de forma alguma, agora recuar. Né? A gente precisa mostrar que essa situação não é normal, esse governo não é legítimo, e um governo não legítimo e sem a legitimidade do voto tem ainda menos condições, no meio de uma crise econômica, de implementar esse tipo de programa que eles estão querendo implementar. Né? Então é isso, eu acho que eu já cheguei no meu tempo, enfim. E gostaria de ver isso aqui acontecendo com muito mais frequência. É o segundo que a gente faz. Enfim, tivemos um dos estudantes ali do outro lado da praça há pouco tempo atrás, antes da votação do impeachment. A praça está ainda mais bonita hoje, eu diria, olhando para os carros ali. E tenho assim, a única luz de otimismo que a gente tem nesse momento é justamente isso aqui, né? É o fato das pessoas estarem querendo participar da política, de ter secundarista ocupando escola pública, ao mesmo tempo em que a gente tem esse tipo de debate acontecendo em espaços públicos. Né? Enfim, agradeço mais uma vez o convite. Vamos lutar, vamos resistir dentro de cada espaço que a gente domina. O meu é dentro do mundo acadêmico, mas temos aqui representantes das mais diversas esferas e é um grande prazer estar aqui com eles. Obrigado, gente.